Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. É quarta-feira da Semana Santa, segundo São Marcos. Trata-se do quarto dia da última semana de Jesus em Jerusalém. A história da paixão de Cristo começa de fato, segundo o evangelista Marcos, no capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 47. É designada assim, história da paixão, ou relato da paixão, tomando aqui o termo paixão, como fazem os estudiosos, como uma referência, a partir de sua etimologia grega, ao sofrimento de Cristo Jesus. Sofrimento que, como sabemos, é salvífico, é expiatório, visa nossa reconciliação com Deus Pai. O primeiro relato na história da paixão, segundo São Marcos, e que diz respeito a esse quarto dia de Jesus em Jerusalém, pouco antes de sua crucificação e ressurreição, encontra-se no capítulo 14, versículos 1 e 2, e trata da conspiração para matar Jesus. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam, como por um ardil, prendê-lo e fazê-lo perecer. Diziam, pois, não durante a festa, para que não haja tumulto do povo. Evangelho do Senhor. Marcos, após datar a ocasião dos eventos que relatará, isto é, quarta-feira, 2 dias antes da festa da Páscoa e dos pães ázimos, informa-nos sobre a intenção dos líderes religiosos, bem como a cogitação dos mesmos sobre como prender e matar Jesus. Estavam preocupados, porém, com a reação do povo, pois, por ocasião da Páscoa, havia muitos peregrinos em Jerusalém, muitos deles oriundos, inclusive, da Galileia, e dentre eles, muitos que criam em Jesus. A estratégia dos religiosos, então, consistirá, segundo São Marcos, em evitar a captura de Jesus durante a festa pascal, o que, no entanto, sabemos, não poderá ser evitado, uma vez que a captura, condenação e morte de Jesus se dará exatamente durante a festividade da Páscoa. Tal intenção hostil dos líderes religiosos contra Jesus já havia sido, inclusive, sinalizada pelo evangelista São Marcos anteriormente, no capítulo 3, versículo 6, e no capítulo 12, versículo 12 de São Marcos. A paixão de Cristo, porém, não obstante a malignidade aqui explicitada dos principais sacerdotes e escribas, fazia parte de um plano eterno de Deus, já antecipado por Jesus aos discípulos, que se veem assim perplexos e confusos com tal desígnio de Deus. Confira as 3 predições marcanas de Cristo quanto à sua paixão em Jerusalém. Marcos capítulo 8, verso 31, a primeira predição de sua paixão aos discípulos. Marcos capítulo 9, versículos 30 a 32, a segunda predição de Jesus aos seus discípulos quanto à sua paixão. Marcos capítulo 10, versículos 32 e 34, a sua terceira e última predição aos discípulos quanto à sua paixão. O próximo relato na história da paixão, de acordo com o evangelista São Marcos, encontra-se no capítulo 14, versículos 3 a 9, e trata sobre a unção de Jesus em Betânia. Estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, enquanto Jesus estava reclinado para uma refeição, veio uma mulher trazendo um alabastro de perfume de nardo puro, muito caro. Tendo rompido o alabastro, derramou o perfume na cabeça dele. Ora, alguns dentre eles ficaram indignados e diziam entre si: para que se fez este desperdício de perfume?
Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e ter sido dado aos pobres, e resmungavam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que lhe causais aborrecimento? Ela praticou uma boa ação para comigo. De fato, sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas não me tendes sempre. O que pôde, fez. Antecipou-se a perfumar meu corpo para a sepultura. Amém, eu vos digo, onde quer que seja proclamado o Evangelho, no mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Evangelho do Senhor. Tal relato marcano é, sem dúvida, mais um sinal da paixão de Cristo. A unção hospitaleira daquela mulher é ressignificada por Cristo como uma unção fúnebre, a qual aponta para a cruz de Cristo e que, por isso mesmo, deve ser compartilhada com o mundo na proclamação do Evangelho. Também o contraste marcano entre a devoção dessa mulher, que unge Jesus com precioso perfume de nardo, aos moldos de Cântico dos Cânticos, como no capítulo 4, versículo 13, e a traição de Judas, o qual entrega Cristo aos seus inimigos, é chocante e inignorável. O valor do perfume derramado sobre a cabeça de Cristo foi estimado em cerca de 300 denários, o que equivaleria ao salário de um ano de trabalho. O dito de Jesus, no versículo 7, de fato, sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. É um convite a agirmos em favor dos pobres. Em outros termos, a oportunidade de ajudar os pobres é obrigação perpétua. E aqui Jesus alude a Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, enquanto que aquela era a ocasião imediata para se honrar devotamente a Jesus. Deve-se anotar também que o elogio de Cristo ao ato da mulher diz respeito à sua devoção, pois a mesma não sabia do significado mais profundo e crucial que estava por detrás de sua ação de honrosa devoção a Cristo. O terceiro e último relato marcano neste quarto dia de Jesus em Jerusalém, nessa última semana de Cristo, encontra-se em Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, e trata sobre a traição de Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos sumos sacerdotes para entregá-lo a eles. Estes, tendo escutado, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e procuravam como entregá-lo em um momento propício. Evangelho do Senhor. Por motivação misteriosa, Judas, um dos 12, como acentua São Marcos, procura os líderes religiosos desejosos de capturar e matar a Jesus e se propõe a entregá-lo a eles. De acordo com a versão marcana, Judas nada pede aos principais sacerdotes, sendo a recompensa por tal feito traidor desse discípulo de Jesus uma iniciativa desses mesmos religiosos e não de Judas. Desde então, busca Judas a ocasião oportuna para concretizar sua entrega de Cristo a seus opositores. Tal relato curto de São Marcos quer, na perspectiva do discipulado, contrastar fatalmente a atitude de Judas à da misteriosa mulher do relato anterior, que devota e honrosamente ungira com caríssimo perfume a cabeça de Jesus. Encerra-se com esse curto relato o quarto dia da última semana de Cristo em Jerusalém, de acordo com o itinerário da paixão de Cristo, segundo o evangelista São Marcos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada pascal. Amém.